Olá, esse aqui é o quarto bloco de uma sequência que busca trazer um pouco mais de luz sobre como se pode trabalhar pelos animais dentro do ambiente político. Não importa aqui exatamente a seara, se é pela defesa dos animais que são utilizados no ensino, na experimentação científica, pela indústria alimentícia, o caminho é sempre o mesmo. A única diferença entre essas áreas será a argumentação técnica. Portanto, eu entendo que seja mais interessante compreender como funciona melhor o ativismo pelos animais na política do que efetivamente falar de casos pontuais, ainda que eu tenha muitos exemplos de casos pontuais para citar. Eu quero fazer uma seguinte ponderação aqui, que muitas vezes ela é um traço identitário do ativismo animalista, que é a emoção. A emoção é um elemento muito importante na luta por qualquer pauta, porque quando nós estamos investidos de energia, seja positiva ou negativa, nós conseguimos muitas vezes nos fazer ouvir, o que não necessariamente é algo bom. Se nós estamos investidos de uma energia muito negativa, isso pode ser algo depreciativo para a pauta que estamos defendendo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a emoção, que ela é muito bem-vinda dentro do ativismo animalista, ela precisa ser invocada e precisa ser utilizada quando associada a um bom trabalho nos bastidores da política e de uma fundamentação técnica. A emoção sozinha, seja presencial como nas redes sociais, ela pode não surtir efeito, ela geralmente não surte efeito. Muitas vezes ela acaba sendo usada, inclusive, como um aspecto negativo de estereotipação, de construção de um estereótipo sobre aqueles que estão invocando a emoção. Quem aqui já não ouviu falar que os que defendem animais são pessoas mal resolvidas, são os proteloucos, encalhados, encalhadas e por aí vai. Essa agressão, essa construção de um estereótipo negativo para uma pauta que é relevante, ela é alimentada pelo uso desmedido da emoção. Evidentemente, é muito bom quando nós estamos reunidos dentro de um evento qualquer, de uma tramitação de um projeto de lei na Casa Legislativa, por exemplo, presencialmente, com muitas camisetas, muitos cartazes, muitos gritos de ordem, presença numerosa. Isso sempre chama atenção, isso é muito importante, mas se isso for feito de uma maneira anárquica, se isso for feito de uma maneira absolutamente selvagem, a chance é muito grande que isso possa atrapalhar, inclusive, movimentos de bastidores na política feitos com o mesmo objetivo que o grupo que está emocionalmente envolvido. Eu entendo que a manifestação emotiva ela deva ser trabalhada junto com a fundamentação técnica e junto com a articulação política. E é muito importante entender que a articulação política é aquela que acontece muitas vezes das nossas tratativas e conversas com os parlamentares, de algumas manobras regimentais que eles pretendem tomar, que não podem, vejam só a ironia, ser reveladas para o grupo que está emotivamente engajado com essa pauta. Vou dar um exemplo muito claro. Os grupos que têm interesse em atrasar os avanços pelos animais, eles ficam atentos àqueles grupos que estão defendendo os animais. Muitas vezes, nós precisamos enganar ou fazê-los pensar que nós vamos por um determinado lado, quando na verdade nós estamos articulando um lado completamente diferente. Como eu disse, a política é um jogo, e muitas vezes nós precisamos blefar ou simular um determinado comportamento. O pôquer aqui é muito representativo do que é o jogo da política. Se um grupo de ativistas ele está realizando uma determinada manifestação com determinados posicionamentos e isso for previamente organizado com o grupo que está fazendo as articulações políticas e que está fazendo as sustentações técnicas, nós temos o melhor cenário do mundo, porque nós podemos estar transmitindo um tipo de imagem, um tipo de posicionamento, quando na verdade todos nós estamos organizados em articular uma outra, que pode ser melhor sucedida.
Isso desprepara, isso pega de surpresa o oponente, e nesse sentido nós podemos eventualmente avançar em algo que talvez não fosse fácil se nós utilizássemos apenas a emoção enquanto manifestação genuína, definitivamente genuína, porém não muito estratégica. Há pouco, em algum bloco anterior, o segundo e terceiro, eu havia defendido que nós devemos tentar, pelo menos, a construção de relações cordiais, técnicas, profissionais com parlamentares dos mais diversos segmentos dentro das casas legislativas. É evidente que nós temos nossas preferências, nós temos nossos valores, e eles muitas vezes colidem com os valores de representantes políticos. Isso é absolutamente normal, é do jogo democrático, como eu havia dito. Agora, vocês precisam entender que nós, cidadãos, não dispomos dos instrumentos para lutar por determinadas propostas legislativas, porque nós não somos investidos de um cargo político. Portanto, nós precisamos usar políticos de maneira consciente e usá-los com a anuência deles, ou muitas vezes sem que eles percebam, no sentido de fazer com que propostas legislativas sejam adiantadas, atrasadas, modificadas, defendidas de um jeito ou de outro. Portanto, criar uma inimizade enquanto grupo ou enquanto indivíduo com a classe política é um tiro no pé do ativismo animalista. Existem muitos grupos e muitos ativistas, e eles têm os seus motivos para fazer isso, gostam de fazer um ativismo que a gente chama de grassroots, ou seja, radical, que se prende a um posicionamento absolutamente intransigente. E vejam, não estou fazendo uma crítica, estou dizendo que esse posicionamento funciona muito bem e ele é muito benéfico, talvez em outras circunstâncias. Quando nós usamos esse tipo de posicionamento dentro da classe política, nós estamos numa situação absolutamente desvantajosa. Se nós, os ativistas animalistas, fôssemos ampla maioria, se nós fôssemos compostos por milhões de pessoas, talvez esse posicionamento mais feroz, mais agressivo, ele teria um efeito muito positivo. Acontece que nós não somos. Nós somos poucos ainda, crescendo a cada dia que passa, isso é muito bom. Nós somos poucos, desorganizados, e muitas vezes os grupos têm pautas próprias. Algumas pautas, inclusive, que colocam os animais em terceiro, quarto, quinto lugar. Então, o ativismo selvagem, ele acaba servindo como mola propulsora, como combustível, para que aqueles que buscam obstruir os nossos movimentos desmereçam, desqualifiquem a nossa pauta, o nosso ativismo, o nosso envolvimento. Se nós construímos relações cordiais, no limite do que pode ser entendido por cordialidade, com diversos políticos dos mais diversos espectros, nós aumentamos a chance, nós diversificamos as nossas possibilidades de atuação no parlamento, seja na Câmara, seja no Senado Federal. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é uma coisa que se consegue apenas com 2 minutos de conversa, mas eu estou dizendo que, enquanto estratégia, é algo que deve ser considerado. Por quê? Porque o agente político, ele ou parlamentar, vamos colocar dessa maneira, ele é um agente investido provisoriamente de um mandato esse que pode ser exercido subsequentemente, e isso não necessariamente é ruim, muitas vezes é bom para nós que lutamos pelos animais. É importante que tenhamos alguns parceiros que continuem exercendo mandatos, porque não é comum que uma proposta legislativa ou um conjunto de propostas legislativas seja bem sucedida em curto espaço de tempo, dentro do espaço de um mandato. Eu vou citar apenas como exemplo que a proposta legislativa que busca o fim do uso de animais em testes cosméticos, ela foi apresentada em 2013. Ela encontra-se agora no Senado, ela foi apresentada na Câmara dos Deputados, lá ela foi modificada, aprovada, migrou para o Senado, encontra-se no Senado, parada numa comissão, e estamos no ano de 2021. Ou seja, estamos falando de 8 anos que esse projeto de lei não caminha. Ou melhor dizendo, ele caminhou um pouquinho, parou, caminhou um pouquinho, agora está parado.
Se nós pensarmos que um determinado parlamentar ele não é bem sucedido ao tornar em 4 anos uma dada proposta realidade para os animais, nós estamos eventualmente condenando que um eventual ou um conjunto de eventuais bons parceiros não consiga dar continuidade àqueles projetos da sua autoria. Porque um outro parlamentar que ocupe uma cadeira não necessariamente vai se interessar por essa pauta, não necessariamente vai lutar com a mesma energia. Pode sim, inclusive se interessar com uma energia maior que o autor original. Mas existe uma questão de protagonismo que normalmente as pessoas se esquecem. Quando o parlamentar ele é autor de uma proposta, essa proposta ela é bem sucedida e ela é eventualmente se transformada em lei sancionada pelo presidente da República, aquela proposta que se torna lei, ela leva consigo o nome do seu autor. Então é muito comum que parlamentares que entrem no lugar de outros acabem não defendendo com tanta garra, com tanta energia, propostas de parlamentares antigos. Eles muitas vezes preferem apresentar a sua própria proposta, que é essencialmente semelhante à proposta de um outro autor, para que eles possam defender o seu protagonismo. Então, a perpetuação de alguns parlamentares, alguns eu disse, dentro do jogo político, é interessante para o ativismo. Essa visão de curto prazo que o ativismo animalista tem sobre a política é uma visão ingênua, porque os projetos de lei eles tramitam em velocidades muito diferentes. É muito comum, claro, que alguns projetos de lei de grande interesse político, de grande interesse de grandes instituições, corporações e assim por diante, tramitem de maneira muito célere. Só que essas instituições possuem um poder que nós não temos, por enquanto. Quando nós tivermos esse poder, aí sim nós vamos poder nos dar ao luxo de fazer uma pressão e exigir que no intervalo de 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma determinada proposta nasça e seja sancionada em benefício dos animais. Esse é o cenário que todos nós desejamos, certamente é um cenário que eu desejo, mas por enquanto não é assim. E é importante pensar sempre, lembrar, que o agente político é um agente que, investido de um mandato provisório, na expectativa de vê-lo renovado, ele está o tempo todo medindo o eleitorado. Ele está usando ferramentas para medir a temperatura do eleitorado em relação ao seu trabalho, ao seu nome. Ele quer saber quando ele é mencionado, como ele é mencionado, por que ele é mencionado, por que ele não é mencionado. E esse tipo de manifestação é justamente o que dá ao parlamentar a energia necessária ou não para que ele continue investindo numa pauta que eventualmente lhe interesse ou que ele seja simpático. Se eu sou parlamentar, defendo uma pauta e eu sou agredido o tempo todo por aquele grupo que representa um interesse comum, convergente, é muito provável, inclusive se aquele grupo ele não for eleitoralmente significativo, é muito provável que o parlamentar diga, olha, eu cansei, não dá para trabalhar com esse pessoal. Do contingente de 200 mil votos que eu tive, aquele grupo não me deu 500 votos. Então, o político ele sempre faz esse cálculo sobre quanto de energia vale a pena investir numa determinada pauta em função do retorno político que ele recebe. Veja, eu não estou dizendo que os políticos não têm pautas próprias e não têm valores e não defendem coisas que acreditem, mas eles defendem com muito mais energia algo se eles conseguem ter um feedback, um retorno do eleitorado, seja eleitorado dele ou não, mas um retorno do eleitor positivo. O político ele funciona na base do reforço positivo. Quem é que lembra daquele experimento do reflexo condicionado, o reflexo pavloviano, de que o cachorro começava a salivar na medida que ele escutava o barulho de um sino. Esse barulho de sino, originalmente, ele era tocado toda vez que ele era apresentada comida ao animal. Depois de diversas etapas, a comida foi sendo retirada e apenas com o soar do sino, o cachorro ele começava a salivar, porque ele associava aquilo à ingestão de uma comida que ele gostava. O político ele funciona assim, com reforço positivo, ele funciona pior com reforço negativo. Nesse sentido, é estrategicamente interessante que nós busquemos consolidar e expandir a nossa rede de contatos com os parlamentares. Não estou dizendo que é fácil, muitas vezes isso realmente é muito complicado, porque
determinados parlamentares ou partidos ou grupos, eles trabalham em pautas que não são muito desagradáveis, ou a forma como eles se posicionam em relação a elas são muito contrárias àquilo que nós pensamos. Mas eu volto a lembrá-los. Você, ativista, você, instituição, que está trabalhando numa pauta específica, você também tem outros interesses. E os parlamentares também. Então, esses parlamentares, muito provavelmente, eles vão, de alguma maneira, mostrar incompatibilidades com outras pautas pelas quais você se interessa. Imaginar que você vai encontrar um parlamentar que concorde 100%, 90%, 80% de um universo de pautas existentes e que você defenda, ou acredite, ou que estude, me parece ser bastante ingênuo, me parece ter uma probabilidade muito baixa de encontrar esse político. E ainda que eu encontre, ainda que o Frank encontre um político que concorde e pense 100% como ele, 90% como ele é um político no meio de 512 parlamentares na Câmara dos Deputados, ou no caso 81 nos senadores. No caso, Câmara dos Deputados em 513, estamos falando do meu político do coração, e os outros 512 colegas, que têm histórias diferentes, interesses diferentes, estratégias diferentes. Então, perceba que as nossas idolatrias, elas se diluem dentro do verdadeiro jogo da política. Portanto, nós precisamos ser estratégicos e buscar algum tipo de parceria, ainda que provisória, de maneira numérica, e se não for possível uma parceria numérica, ou seja, com o máximo de parlamentares possível, então é importante que nós busquemos uma parceria estratégica. E ela seria qual? Construir uma parceria com políticos que são muito importantes dentro daquele universo, porque existem políticos que a gente chama de, vamos falar aqui de senadores e senadorzões, senadores e senadorzinhos, ou os deputados, deputadões, os deputadinhos. Existem políticos grandes e políticos pequenos. Esses políticos, eles são muito importantes, porque eles são muito influentes sobre os demais colegas da casa, seja porque eles são antigos, seja porque eles são muito respeitados, seja porque eles têm uma força política peculiar por alguma razão qualquer. Outros políticos são interessantes e para uma construção de relação junto ao ativismo animalista são aqueles que são líderes de partido, porque o líder de partido ele conversa com toda a malha dentro do seu partido. Então, se o líder do partido diga nós vamos nos posicionar sobre este ponto da determinada forma, então os outros colegas tendem a obedecê-lo. Podem não obedecê-lo. Isso é uma prerrogativa do parlamentar. E depois ele vai enfrentar as consequências disso junto ao seu partido. Um outro político importante que nós devemos buscar parceria são os presidentes das comissões. As comissões, elas são renovadas todo ano. Então, nós precisamos constantemente renovar as nossas parcerias. O presidente da comissão ele tem várias prerrogativas que os outros parlamentares não têm. Outro político que nós devemos buscar algum tipo de parceria são com os titulares das comissões, obviamente as comissões que nos interessam. Um projeto animalista, talvez ele venha passar por uma comissão, por exemplo, de veículos e transportes, mas não necessariamente. É muito mais provável que os parlamentares da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tenham muito mais relação com as pautas animalistas do que o contrário. E assim por diante. Terminando esse bloco de 20 minutos, eu quero dizer para vocês que todo projeto de lei, não adianta que ele tramite. Para tramitar, ele precisa antes ser pautado. Ele precisa entrar dentro da pauta das comissões ou da pauta do plenário, que é chamada de ordem do dia. É a lista dos projetos de lei que serão discutidos e votados em teoria. Porque às vezes um projeto de lei que está na posição 1 demora muito e impede o nosso projeto que está na posição 10 de ser analisado e votado. Então, o trabalho de colocar e de pautar os projetos é muito importante. E, novamente, são os políticos que fazem isso e não nós, a nossa relação com eles é muito benéfica nesse sentido.